E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Fraga da Nota e a topografia. E tem aí umas atualizações a fazer a vocês a respeito de software. Vocês vão lembrar de um vídeo que tempos atrás eu larguei aqui no canal. Provavelmente vai estar rodando agora a thumbnail, né, diante dessa minha linda carinha. E posterior a isso vai rodar provavelmente trechos do vídeo. E aí, um dia eu recebi de um inscrito a seguinte pergunta: qual software de topografia tu recomenda utilizar? E aí eu pensei, bom, como eu já trilhei entre uns 3 ou 4 softwares diferentes e já ouvi falar de outros dois, aí eu pensei, poxa, e eu posso mencionar porque eu fui usuário desses, então eu posso citar os nomes. Já usei o DataGeosys, já usei Métrica Topo e agora já há um tempo eu estou utilizando o TopoCAD 2000. E eu vou comentar com vocês a respeito de um episódio onde lá atrás o porquê que eu, vamos dizer assim, desenvolvi uma certa rusga com a TopoCAD, mas isso foi, vamos dizer que esse nó ele foi desatado. E vocês vão entender, né, um pouco dessa história. Mas a primeira coisa que eu quero mencionar a vocês, sim, a partir dos próximos meses, as aulas, os tutoriais da TopoCAD, vocês vão perceber que a voz por trás do vídeo está diferente. Obviamente, tem toda uma sequência ali, um rito que foi pedido para que eu siga, né? Então eu não posso colocar a minha identidade lá na forma em que os vídeos vão aparecer e já deixar isso claro para vocês. Eu vou aparecer ali apenas como uma voz, a locução mostrando o software. E aí, obviamente, teve toda uma parametrização com o pessoal. Mas eu vou falar desse pequena rusga, que inclusive eu comentei com o dono da empresa e falei, cara, por esse aspecto eu, né, desenvolvi esse pequeno ódiozinho naquele momento, né? Não sei se esse termo vai ficar legal, mas enfim. Quando eu fui falar com a parte comercial, a pessoa que me atendeu e que eu tenho certeza que não é a dona porque eu reconheceria a voz e eu tenho um bom ouvido para isso, afinal fui músico um tempo. A pessoa simplesmente disse: então, você já olhou os vídeos no site ou no YouTube? E eu, poxa, no momento em que eu liguei, eu queria saber do software ali, conversar com a pessoa a respeito. Então o pré-venda ou a iniciação da venda foi ruim. E depois eu tive uma experiência ruim com o suporte, onde também me mandaram olhar os vídeos, ao invés de tentar atender a minha demanda. Mas depois de um tempo eu compreendi. E até o que eu quero abordar aqui com vocês é: nem sempre o cliente tem razão. Eu tenho que pontuar isso. Porque depois, entendendo como são as empresas nos bastidores, e eu trabalhei no suporte técnico de uma empresa que fornecia equipamento para topografia, o meu início de carreira foi este. Então eu sei como é trabalhar no suporte. E as pessoas, elas estão com problemas hoje em dia cognitivos. Existe uma dificuldade entre ler ou ouvir a mensagem, compreender e executar. O pessoal faz distinções assim. Mesmo que eu use a melhor oratória aqui, existem pessoas que vão se ofender com o que eu estou falando. Esse é o mundo que a gente vive hoje. E aí, enfim, não vem ao caso, obviamente, eu citar muito desses bastidores, mas eu compreendi o porquê daquele momento onde o pessoal simplesmente me mandou olhar um vídeo no YouTube. E aí, obviamente, compreendendo isso e também o dono da TopoCAD vendo o meu vídeo anterior, ele resolveu, bom, se tu tem aí o aparato tecnológico, claro que a luz aqui não influencia muito, a webcam também não, porque eu capturo a tela, mas isto aqui influencia muito e saber editar depois. E isso influenciou. E aí ele pensou, poxa, já que esse cara, ele fez a crítica e ele inteligentemente percebeu, bom, se eu tenho ele que trabalha com isso, na parte topográfica, usa o software, lá atrás salientou que é o melhor software no quesito custo-benefício e as ferramentas disponíveis, e comparei ele com os outros softwares, e aí que me perdoe a Métrica Topo e a DataGeosys, né, as empresas, porque os softwares são bons, eles funcionam, eles cumprem o propósito pelo qual eles são destinados. O problema é, a métrica tem um valor alto. E existem um monte de atualizações ali que eu e vocês aí do outro lado, talvez a gente jamais use. O DataGeosys, acho que a interface precisa melhorar muito. E a TopoCAD tem um equilíbrio entre essas coisas. E ainda, para variar, tem o melhor custo-benefício, porque tu compra a chave uma única vez. E se tu tem a tua versão de CAD e a tua versão de TopoCAD compatíveis, tu vai usar essa ferramenta por muito tempo da tua vida. Então, lá atrás ele percebeu, eu teci uma crítica a umas coisas, mas também elogiei o que era fundamental, um software que funcione, um software que desempenhe e cumpra o seu papel. Dá para gerar curvas de nível no software, e dá para trabalhar seções longitudinais e transversais, com corte e volumetria.
Então, poxa, eu olhei para aquilo e não, peraí, só um pouquinho. Se ele vai me atender nisso aqui, que hoje é um problema, todo sala técnica hoje ele tem problema de chegar até esse ponto de trabalhar curvas. E de fazer a rebuild, de gerar de novo as curvas, alterando os pontos. Porque querendo ou não, quando tu tem lá uma montanha, um monte, um talude, ou um paredão de rocha, ou um paredão de solo acumulado, seja se é rocha basalto ou se é saibro, que o pessoal chama também de argila, enfim, daí como eu não sou geólogo, me perdoem as definições. Mas a gente tem que ir lá e levantar o relevo, né? Aí tem lá um formato de parábola. Mas depois a gente tem que ir lá, desenhar aquilo e cortar e gerar. Alguns chamam de bancadas, outros chamam de talude, e geólogos chamam de berma, né? Que é o que a gente chama de talude. E depois a parte, obviamente, plana, né? Para transitar ali veículos e o pessoal também manobrar, vamos dizer assim, os seus equipamentos ali. E o software gera isso. O software te proporciona curvas e alterações de curvas, alterações de relevo para que tu consiga definir perfis em uma superfície. E olhando para tudo isso, poxa, realmente tá, o software cumpre o papel. Teve o detalhe, mas a gente acertou. E a voz que vocês vão ouvir nos tutoriais 2025 e que talvez isso em outros momentos acabe permanecendo, mas falando sobre o momento atual, dentre os próximos meses, vocês vão ver lá uma enxurrada de atualizações de vídeos e vão ver que a voz lá por detrás disso é a do Fraga. E óbvio, eu também vou fazer o meu trabalho de divulgação aqui no canal e vou colocar os meus vídeos tutoriais daí colocando meu DNA, minha persona, em cima de cada uma das aulas, né, dos tutoriais. E o porquê disto? Vai ter o link aqui embaixo. Talvez nesse primeiro momento em que vocês estão assistindo o vídeo, não. Se ainda estiver ali no início de março de 2025. Quem está olhando no futuro já vai identificar um link aqui embaixo com uma landing page para comprar o software. Comprando comigo, né, talvez aí na parte da instalação e uma primeira aula ali eu possa dar um esboço para vocês da ferramenta, como ela vai se comportar perante o CAD que vocês utilizam, né? Então essa é a única promessa que eu posso fazer a vocês perante o meu link. Obviamente, daí suporte, né, auxílio, pô, daí me contratem, tá? Sacanagem se não me contratar, para dar um auxílio quanto a isso. Foi engraçado acontecer isso, mas também é um episódio que para mim é um marco na minha história. Porque é estranho que eu vou falar, porque vai parecer daí agora, pro pessoal que tá olhando, um puxa-saquismo, né? Mas eu sempre quis estar nesse lugar. Eu vim para a topografia meio que quando eu estava perdido na vida. Mas eu sabia que seria uma pessoa diante de câmeras, de microfones no YouTube. Né? E que de uns tempos para cá eu percebo que sim, há uma fragilidade dentro do setor e que eu posso ser esse expoente, esse cara que auxilia pessoas em início de carreira ou num percurso já onde já trilhou um pouco, mas ainda faltam alguns detalhes. Porque tem gente que tem dificuldade em tirar nota fiscal, tem gente que tem dificuldade com sala técnica, que é o desenho, o desenvolvimento, né, das peças técnicas. Tem gente que tem dificuldade com o fechamento de contrato, com a oratória, às vezes não tem o vocabulário correto para se portar diante de um cliente. E aí é óbvio, eu vou trabalhar isso nesses tutoriais para a TopoCAD, nos meus tutoriais com o meu DNA, e vou vender para vocês muito em breve mentoria também. Porque eu já tenho 10 anos trilhados nisso. E eu convivi com pessoas que estavam já na época há 20 anos ou mais, então eu tenho, vamos dizer que uma bagagem muito boa, porque quando eu fui suporte técnico numa empresa que vendia equipamentos, lá dentro eu vi as melhores e as piores coisas acontecendo com pessoas. E as suas equipes de topografia, ou a sua empresa, nano empresa de topografia, com uma ou duas pessoas. Às vezes um casal é que administra. A mulher faz o financeiro, enfim, toda a parte de escritório, enquanto o cara tá lá no trecho, na pauleira. Né? E a minha empresa é menor ainda, porque só sou eu para tudo. É uma nano empresa, como eu chamo. Então talvez eu seja aí dos menores. Só que isso para mim foi muito positivo, porque eu tive que aprender a me moldar a várias situações e aprendi de A a Z da Topo. Claro que eu não sei tudo, mas eu sei o suficiente para não falar tanta bobagem, não ser enganado e também para trazer desenvoltura a vocês. É importante eu divulgar a vocês essa parceria, porque ela foi inusitada, mas ela foi um momento de muita felicidade em poder participar disso. Porque agora eu mesmo não vou poder criticar os vídeos da TopoCAD, né? E também é uma questão
já que eles não conseguem no atual momento colocar um suporte para atender um por um personalizado, até por uma questão de estrutura, isso ia onerar o software, vai tornar ele mais caro, ele fica menos atrativo. Então, para se manter o custo operacional do jeito que está, é melhor que se tenham então tutoriais bem editados, bem gravados e tudo, e que mantenham a pessoa ali dentro do vídeo prestando atenção, corrigindo a sua trajetória. E com isso a gente mantém um preço que é interessante. Então, acho que todo mundo tende a ganhar com isso. Então, bem-vindos ao novo TopoCAD 2000, obviamente no nome, mas na versão 2025 para frente com alteração. Novos tutoriais, atualização sobre como a ferramenta está hoje. Ela tem melhorado muito no desenvolvimento. Então tem coisas aí como, dependendo do CAD que tu tem, a versão que tu tem, tu vai ter o tal do famoso geolocation, a imagem de satélite. Aquela que a gente via só no CAD civil, vai ter isso dentro do TopoCAD. Então, olha só o quanto tem melhorias na ferramenta no momento atual. E o quanto vocês podem hoje sair do absoluto zero, com os meus cursos, obviamente, curso de CAD aí embaixo, a mentoria e, obviamente, me contratando em momentos ali à parte para dar um suporte a vocês ou, literalmente, confeccionar as peças técnicas de vocês, utilizando a própria ferramenta. É isso, pessoal. Forte abraço a vocês.